Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Nós estamos aqui nesta manhã para iniciarmos então mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqueles que não nos conhecem, sou o pastor Davi Gomes Dias, superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na DJ 25A, Matriz. Nós fizemos questão de darmos esse início de trimestre para saudarmos bem-vindos tantos professores e alunos que não podem estar no ambiente presencial, mas está agora em sua casa, participando então desse início de trimestre. E a você também, que não é matriculado na nossa EBD, eu quero te fazer esse convite para estar conosco a partir de hoje. Nós, em nome de Jesus, estaremos voltando às nossas aulas presenciais e nós queremos contar com a sua presença aqui na escola. Um ambiente abençoador e abençoado, e só falta você, amém? Então vamos lá, nossa lição de número 1 desse segundo trimestre. Nós vamos estudar a carta aos Efésios, que tem também como título Saudação aos Destinatários. Nesse trimestre, nós teremos então o comentário do nosso pastor, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, ele é o pastor Douglas Batista. Ele também é líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal e doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Que esse tempo seja um tempo abençoado através da vida desse pastor abençoado, que você possa receber os ensinamentos. Nós, antes de começarmos a ministrar, eu quero aqui orar junto com você. Eu pedi a você que, onde você estiver, cubra a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos estar também orando pela nossa nação, que hoje nós estamos num jejum nacional, foi decretado, foi convocado um jejum nacional, e nós estamos nesse propósito. Também vamos interceder pela nossa nação. Oremos juntos. Querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos juntos para estudarmos Tua Palavra. Te louvamos porque é mais uma semana que o Senhor nos dá para iniciarmos e vivermos para o louvor da Tua glória. Não somente uma semana, mas também um trimestre, Senhor, o segundo deste ano de 2020. E estamos num dia ímpar, se posso assim recordar, outro dia igual a esse não houve e nunca haverá, mas também de uma forma direta sobre esse jejum nacional que o presidente da República convocou, decretou assim, não de uma forma documentária, mas convocou de uma forma verbal toda a nação para estarmos em jejum e oração. Por isso, nesse momento, como alunos da Escola Bíblica Dominical aqui na DJ, nós levamos o nosso clamor diante de Ti pela nossa nação. Perdoa-nos as falhas, os erros que temos cometido como nação brasileira e nos tire dessa situação, nos dê a bênção, Senhor Deus, da cura, da restauração e do livramento de todo tipo de governo, de liderança que queira oprimir o povo, Pai. Nos livra de todo comunismo, Senhor Deus. Dai-nos a Tua alegria, a Tua paz, a Tua cura. Abençoe-nos, ó Senhor, nessa jornada trimestral de estudo da Tua Palavra. Que assim, Deus amado, Teu povo, todos nós, possamos sair um povo fortalecido, restaurado desse tempo de estudo da Tua Palavra. Eu oro a Ti, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, nós temos então a proposta de estudarmos a carta aos Efésios. Iremos tratar de assuntos muito empolgantes e interessantes. A primeira lição nossa tem por título Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Também a segunda lição terá por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. A terceira lição, Eleição e Predestinação. A quarta lição tratará da
a iluminação espiritual do crente. A quinta lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Sexta lição, a condição dos gentios sem Deus. Sétima lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Oitava lição, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nona lição, o mistério da unidade revelada. Décima lição, a intercessão pelos Efésios. 11ª lição, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. 12ª lição, a conduta do crente em relação à família. E 13ª lição, que é a última desse trimestre, será a batalha espiritual e as armas do crente. Hoje temos por texto áureo Efésios capítulo 1, versículo de número 2. A vós, graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe dessa primeira lição, Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e Atos 19, 1 ao 7. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, verso 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 homens. Queridos, nesta lição, nós trataremos, então, falaremos aqui, traremos a autoria e a data desta carta. O segundo tópico da nossa lição vai tratar dos destinatários desta carta. E finalizaremos, então, o terceiro ponto, terceiro tópico, propósito e mensagem da carta aos Efésios. Vamos começar, então, sobre o propósito de Deus para nossas vidas, através da palavra dele, é nos tornar cristãos melhores. Esta carta de Paulo, a autoria, já diretamente falando do apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta em uma de suas prisões, um tempo onde ele estava preso. Por isso essa carta tem ela no elenco das cartas, das epístolas da prisão, que são 4 as epístolas: Epístola aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. São essas 4 cartas que são tratadas como epístolas da prisão, porque foi escrita por Paulo em uma de suas prisões. Foram vários momentos aprisionado. Então nós estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias dessa epístola aos Efésios, o que nos deve levar a adorar o Senhor e também ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. E é esse pedacinho de palavra aqui que eu quero me deter um pouco: aperfeiçoamento da vida cristã. O propósito de melhorar, o propósito de aperfeiçoar. Nós queremos estudar a palavra do Senhor e já colocar um objetivo. Eu preciso chegar a esse objetivo. Eu tenho que entender que a minha vida cristã hoje, ela não chegou ao apogeu.
Eu não estou no ápice da vida cristã. Eu estou caminhando para lá. Eu estou num processo de santificação. Eu estou num processo de aprendizado. Eu estou na busca da perfeição. E o perfeito é Cristo Jesus. Pastor, mas nunca chegaremos à perfeição. A Bíblia diz que Paulo, ele diz assim, que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Então é um amadurecimento. E nós estamos buscando esse amadurecimento, buscando essa perfeição, porque nós enxergamos ela em Cristo Jesus. Então eu devo buscá-la. E quanto mais eu mergulho no ensinamento da palavra, eu busco esse aperfeiçoamento da minha vida cristã. É a prática do dia a dia. Então Paulo estava inserido numa situação que ele precisava escrever. Ele precisava registrar uma carta. E estudando ela, nós vemos que é uma carta aberta. Os destinatários, todos aqueles que querem alcançar e precisam alcançar uma maturidade cristã. Paulo, o autor dessa carta, ele tinha dupla cidadania. Era um judeu e também cidadania romana, por ele ter nascido em um local dominado, colonizado pelos romanos. Então ele era chamado por dois nomes. Na sua origem hebraica, ele era chamado de Saulo. Ele era da tribo de Benjamim. Então subentende-se que o nome dele foi uma homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel. Mas como cidadão romano, ele era chamado de Paulo, que significa pequeno. E como ele foi destinado, não foi chamado pelo homem, não foi colocado por homem, mas ele próprio diz em sua carta aos Efésios, também aos Gálatas, que o apostolado dele foi colocado por Jesus Cristo, ele foi chamado por Cristo e levado a ser então apóstolos aos gentios. Por isso ele é conhecido, ele escreve as cartas, ele assina suas cartas como Paulo, não como Saulo, ou Saul, como diz os hebreus. Então, ele é conhecido então como o pequeno, o apóstolo pequeno. Ele encaixa muito bem, pelos escritos dele nós conhecemos e vemos que Paulo era uma pessoa que foi levado a ser humilde para ser exaltado pelo Senhor. A conversão dele ali em Damasco, caminho de Damasco, Então a autoria é do apóstolo Paulo, que na sua origem hebraica chama-se Saulo, significa solicitado, mas também a sua dupla cidadania deu a ele o nome de Paulo Pequeno. Ele assina a carta aos Efésios, como outras cartas, a sua assinatura apostólica. Ele faz uma ressalva que ele foi chamado ao apostolado pela vontade de Deus, como está lá em Efésios 1, Gálatas 1, como ele disse. Ele foi escrito também, essa carta foi escrita da prisão. Então ele estava no cárcere. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. E a data dessa carta, como as datas bíblicas, elas não são tão exatas, mas aproximadamente ela foi escrita no ano 61, entre o ano 61 e 62 depois de Cristo. Seguindo então os destinatários desta carta. Primeiro, ela foi destinada aos Éfesos, a cidade de Éfeso, que foi uma cidade, era uma cidade marítima, ali às margens do mar Egeu, que faz as suas da litoral para a Grécia e também para hoje a Turquia, que é justamente Éfeso. E é interessante, esse mar Egeu, ele é um mar interno, ele tem a sua junção com o mar Mediterrâneo, o mar Negro, e ele tem uma profundidade, a sua parte mais profunda tem 3.543 metros, na parte mais profunda. Então, ele escreveu uma carta a uma cidade marítima, não uma cidade que dava a sua parte litorânea pelo um mar, assim, vamos dizer, sem importância. Não era o caso de Éfeso. Éfeso era uma cidade comercial, marítima,
era uma cidade que podia atracar navios enormes pela profundidade do seu mar, e a extensão desse mar era 610 quilômetros, a largura de 300 quilômetros e uma superfície de 180 mil metros quadrados. Então, era uma cidade que recebia muita gente, recebia muita riqueza, e ali existiam pessoas, vamos dizer assim, muito enraizadas na idolatria. A parte mais importante, vamos dizer, o comércio mais importante dessa cidade, Paulo escrevendo essa carta ia chegar aos ouvidos de pessoas de um alto nível de religiosidade voltada para Diana dos Efésios. Ali existia um centro de paganismo muito tremendo. E Paulo, ele foi e passou ali 3 anos da sua vida ministrando aquele lugar. Então ele escreve essa carta e ele quer que alcance. Eu creio que o desejo de todos que pregam a palavra do Senhor é que o Evangelho lhe alcance a um maior número, se não toda a população local. E aquela cidade tinha 500 mil habitantes. E era uma cidade bem desenvolvida, bastante desenvolvida. É interessante que ali existia o anfiteatro, o maior anfiteatro do mundo, que comportava 25 mil espectadores sentados. Então é algo bastante elevado para aquela época. Então ele tinha seu objetivo de alcançar os ouvidos e o coração dessas pessoas com a palavra do Senhor. Por isso ele passou bastante tempo da sua vida ali em Éfeso. A palavra do Senhor diz em Atos, no capítulo de número 19 e no versículo de número 27 a 29, que Paulo, ele pregou ali, naquele local, diretamente contra a idolatria, a Diana dos Efésios. Diz assim no versículo 27, capítulo 19 de Atos: ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo da grande deusa Diana cair em descrédito, e mais, de a própria deusa hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: grande é a Diana dos Efésios. Rapidamente toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. O que queremos ver aqui, queridos? Paulo, ele tinha uma ousadia, uma intrepidez muito grande. Então, quando ele escreve essa carta, o destinatário era os Efésios, e ele sabia que ia chegar num local que ia ferir ali uma grande potestade que estava ali. Diana dos Efésios é a deusa dos céus, é conhecida então a rainha dos céus. Ela vem personificada, né, essa potestade, esse principado, esse demônio, ele vem personificado em muitas regiões do mundo, em muitos países, tem a sua identificação. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente identifica como a manifestação de Maria. Se aproveitam da imagem da mãe de Jesus e colocam para ser representar essa entidade maligna, e muitos vão atrás desse paganismo, dessa idolatria. E é como se nós chegássemos hoje aqui e começássemos a pregar diretamente, ferir diretamente essa entidade, e como ela habita na mente e no coração de muitas pessoas, nós iríamos ofender muitas pessoas. E Paulo precisava quebrar toda isso que foi construído ali no coração das pessoas pela idolatria. E não somente através da palavra, confrontando, trazendo a verdade, mas essa carta alcançou um destino que causou um alvoroço numa cidade. Porque quando o Senhor ele vem a nós
e nos toma com autoridade, cria um alvoroço no inferno, no mundo espiritual. Então ali, aquela cidade que era bastante elevado, nível altíssimo, comercial, vamos dizer assim, erudito. Então tinham pessoas de alto nível ali, de conhecimento, mas também tinham pessoas altamente gananciosas, que começaram a identificar que a mensagem de Paulo estava ruindo a economia deles, porque estava fincada e alicerçada na idolatria. E começou então o alvoroço. E Paulo precisava então que Deus intervisse de uma forma sobrenatural. Por isso que aquele local ali, o Espírito de Deus veio sobre Paulo e sobre todos os discípulos ali. E começou então um grande alvoroço naquela cidade, um grande mover de Deus naquela cidade. Então a cidade foi alcançada, a religiosidade em Éfeso foi abalada, mas a igreja em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Irmãos, eu quero raciocinar com você a necessidade então de buscarmos então uma manifestação do Espírito de Deus na nossa vida. Olhe bem, quando nós olhamos para o texto do capítulo 19 de Atos, capítulo 19, queria que você abrisse aí na sua Bíblia, Atos capítulo 19, agora nós vamos ver o versículo 11 e o versículo de número 12. Atos 19, verso 11 e verso 12, diz assim a palavra: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Veja bem, queridos, os dons espirituais começaram a se manifestar porque era algo necessário. Penso que hoje nós precisamos sim necessitamos ter uma vida, um estilo de vida pautado na palavra, que nós vamos ver aqui Paulo falando isso, mas também nós precisamos buscar essa manifestação dos dons espirituais. Observamos que o crescimento da igreja ali em Éfeso se deu através da execução, da prática da palavra, da vida do apóstolo, do profeta Paulo, e também em relação aos dons espirituais. Nós vemos aqui Deus fazia milagres. Então o objetivo do Senhor é que a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, que somos todos nós, também se manifesta em dons, milagres e muito mais. Ali em Éfeso, o embate contra a idolatria se deu na palavra, no ensino da palavra e também nos dons espirituais. Como observamos nesse verso. A saudação de Paulo, ele diz: aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Então, esses dons, Paulo estava falando, é para vocês também. Por isso nós caminhamos aqui para o nosso segundo ponto, que é o propósito e a mensagem do apóstolo Paulo. O propósito, quando ele escreveu a carta, nós aprendemos que no capítulo 1, versículo 20 e 22 de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ele já traça aqui o propósito que nós podemos classificar aqui como a revista traz. Cristo está no controle do universo inteiro. Por que ele coloca essa mensagem, esse propósito, essa mensagem? Porque ele sabia que ali estavam existindo pessoas que eram voltadas muito para a idolatria, o controle de Ana aos Efésios. Ela era a rainha dos céus, então eles tinham essa inclinação para as coisas, os astros e o domínio no mundo espiritual. Por isso que ele coloca aqui no capítulo de número 1 da sua carta aos Efésios, versículo de número 20 e 22, ele vai colocando aqui a excelência de Deus. Ele diz: esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando a sua direita nas regiões celestiais.
colocando Cristo acima de tudo e de todos. Qualquer entidade que eles poderiam crer, Cristo estava acima. Esse era o propósito, de apresentar Jesus acima de tudo e de todos, trazendo também o segundo propósito da mensagem dele, um novo estilo de vida. Do versículo 1, do capítulo 2 da carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 10, vai mostrando que aqueles que bebiam, aqueles que viviam em imoralidade, a palavra do Senhor ia levá-los a um novo estilo de vida. O terceiro propósito da mensagem de Paulo aos Efésios é para que o plano universal da redenção fosse exposto para todos eles ali. Porque muitos podem vir a conhecer o Evangelho e se colocar também numa situação na área. Que é isso, cara? Esse Evangelho, a Torá, eles podiam pensar, é para as pessoas que estão lá vivendo, são judeus, então é a salvação só para eles. E Paulo começou a expor o Evangelho, o plano universal de salvação pela palavra de Cristo. Então Jesus veio libertar o mundo. Então não há privilégio para A ou B, mas Paulo estava ministrando, olha, é para todos. A salvação é universal através de Cristo Jesus. Ele estava expondo também a mensagem, o propósito dele, que todos fossem salvos. Então, sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, de cuidar, de trazer aquele povo, de cuidar. Então, a mensagem, esse é o propósito de Cristo no controle do universo inteiro, um novo estilo de vida e o plano universal da redenção. A mensagem dessa carta, ela é bem aberta, bem, vamos dizer assim, uma linguagem coloquial que alcança todos e alcançava todo o povo ali em Éfeso, mas ela também é uma carta bastante teológica. Ela também traz um leque bastante interessante de estudo. Por a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, o cabeça da igreja, e a igreja como corpo de Cristo. E isso abrange muitas coisas, mas de uma forma mais simples. 3 pontos o nosso comentarista, o nosso pastor colocou aqui. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. E ele continua aqui em 4 e 5, a revelação do mistério da vontade de Deus e um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Mas eu quero trazer para um ponto mais simples, para você entender e ser mais fácil de você, de repente, estudar conosco durante esse trimestre. A mensagem, quando exposta didaticamente, ela se estende nos dando um vasto terreno de estudo e meditação. Então, quando você vai começar a estudar, ela te dá um vasto terreno de estudo para você meditar sobre muitas coisas. Mas caso queiramos observar de uma maneira um pouco mais simples e rápida, a carta aos Efésios nos leva para um viver único em Cristo. Um viver sem idolatria, sem discriminação e cheio do mover do Espírito Santo. Eu quero convidar você a estudar durante esse trimestre a carta aos Efésios e aprendermos, elevarmos o nosso nível de cristianismo para um nível mais cristocêntrico, colocar Jesus como centralidade, a maior centralidade da nossa vida, um direcionamento único e direto em Cristo Jesus, sem qualquer tipo de idolatria. Vamos verificar uma situação de idolatria lá em Éfeso. Era Diana dos Efésios, era o templo de Diana, era a coisa mais protegida e era o meio de ganho financeiro. Às vezes nós estamos com um tipo de Diana na nossa vida. Às vezes aquilo que nós fazemos para ganhar a vida, dinheiro, sustento material, às vezes isso se torna um ídolo. E a gente não quer largar, eu não posso. Se eu não trabalhar, quem vai me alimentar?
A Bíblia diz, querido, não vos inquieteis por nada. O que eu vou comer amanhã, o que eu vou comer hoje, o que eu vou vestir amanhã, não. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas, tudo vos serão acrescentados. Então, isso é prioridade. E às vezes nós estamos num regime de idolatria, quando nós priorizamos algumas coisas que não são para priorizar. Então nós vamos verificar, nesse trimestre, vamos estudar então também buscando o que eu posso estar tendo como idolatria na minha vida. Então, viver único em Cristo Jesus, viver sem idolatria e sem discriminação. Às vezes nós encontramos muitos locais ainda com discriminação, com o plano de salvação de Jesus Cristo, é a humanidade. Não tem religião, não tem cor, não tem raça. Às vezes a gente se prende, não só somos, isso aqui é só para nós, não é. E nós vamos tratar sobre isso nessa carta aos Efésios. E por fim, uma vida cheia do mover do Espírito Santo. Milagres. Milagres de forma latente. Precisamos entender que o Espírito Santo foi derramado sobre nós para termos uma vida cheia de milagres. A prática da palavra te leva a viver milagres, mas milagres que possam ser contados, anunciados, vistos, como relata a palavra do Senhor através da vida do apóstolo Paulo. Então eu te convido para, nesse trimestre, nós estudarmos juntos a epístola de Paulo aos Efésios. Nós trouxemos aqui para os amados essa pequena síntese e quero aqui finalizar com a conclusão na nossa revista. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Essa é a nossa batalha, contra principados e potestades, e proclamamos Cristo em nós, esperança da glória. Já vencemos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom.